Eu e meus amigos gostamos de pedalar por estradas do interior. A gente saía de Sobral, aqui no Ceará, e pedalávamos em torno de 150 quilômetros. O nosso percurso ia até a localidade de Varjota e voltávamos pela estrada do Trapiá. A gente viajava aproveitando a paisagem e o ar puro. Um dia, nos decidimos fazer uma trilha alternativa que passava por um atalho por dentro do mato. Eu combinei com mais dois amigos de sairmos no domingo de manhã para pedalarmos por essa trilha. A gente levou nossas mochilas com água, comida e algumas ferramentas no caso de algum imprevisto acontecer. Pedalávamos por horas, vendo apenas mata seca, pedras e algumas casas simples pelo caminho. Nesse dia em questão, o sol estava muito forte e a gente acabou se cansando e ficando com sede. Paramos na sombra de um juazeiro para se refrescar e beber um pouco d'água. Foi aí que nós vimos uma velha casa abandonada no alto de uma colina. Ficamos curiosos para ver como era aquela casa e resolvemos subir até lá. A casa era antiga, com as paredes descascadas e já sem portas e janelas. Parecia que ninguém morava ali há muito tempo. Precisávamos deixar as bicicletas na frente da casa e entramos para dar uma olhada. O lugar é escuro e empoeirado e tinha um cheiro estranho de coisas velhas. A gente ainda viu alguns móveis quebrados, roupas antigas e um quarto escuro e outras coisas que davam medo. Um dos nossos colegas ficou apressando a gente para voltarmos logo para casa, pois ainda tinha um compromisso e não queria se atrasar. Então saímos dali e fomos embora. Foi então que decidimos voltar outro dia para ver tudo com mais calma e irmos mais cedo também. No domingo seguinte, acordamos mais cedo e organizamos nossas coisas para levarmos. Pegamos a estrada às 6 horas da manhã e chegamos na trilha poucos minutos depois. Quando nós estávamos próximos de chegar a casa, um dos meus colegas começou a reclamar dizendo que não queria entrar naquela casa velha, pois estava ali para pedalar e não mexer em coisas sujas e antigas. Depois de algum tempo discutindo sobre o que iríamos fazer, acabamos seguindo viagem e deixando a casa para depois. A trilha que tínhamos escolhido era cheia de espinhos e galhos secos que rasgaram as nossas pernas. O curioso foi que fizemos todo o percurso por dentro daquele mato e não aconteceu nada com nossas bicicletas. Mas quando decidimos voltar, justamente os pneus da bicicleta do nosso amigo, que se recusou a olhar a casa, furaram bem na hora que passávamos próximos à casa velha. Ele ficou bem nervoso com aquele problema e pediu para que o ajudássemos a consertar os pneus o mais rápido possível. Eu fiquei achando aquilo muito estranho, mas também queria sair dali, pois já estava ficando de noite. Foi então que peguei as ferramentas e fiquei ajudando ele a consertar os pneus. Nosso outro amigo nem quis ajudar a gente e foi sozinho olhar a velha casa. Quando acabei de consertar a bicicleta, fui chamá-lo para voltarmos para casa e encontrei ele rodeando a casa com medo de entrar. Como nós já estávamos de saída, decidimos entrar só para dar uma olhadinha. Mas o nosso amigo medroso ficou do lado de fora para vigiar as bicicletas. Acabamos entrando na casa, escura, com nossas lanternas e encontramos as coisas fora do lugar. A gente sabia porque já tínhamos estado ali na semana passada. Alguém tinha entrado e mexido nas coisas da casa. Encontramos outros objetos novos, como uma medalha de prata, que não soubemos dizer o que era. Nós estávamos
tão entretidos que nem percebemos nosso amigo chamando lá fora. Quando saímos da casa, ele estava branco de medo. Perguntamos o que tinha acontecido e ele falou que ficou chamando a gente, mas nós não respondíamos. Foi então que ele resolveu chamar da janela e viu uma velha passando do outro lado da casa em direção à cozinha. Ele estava com tanto medo que ficou paralisado. Nessa hora, todos nós escutamos um barulho vindo da casa. Quando a gente olhou para a casa, vimos um vulto passando pelo corredor em direção ao quarto. Nós ficamos paralisados de medo, sem saber o que fazer. A gente pensou que fosse a mesma pessoa que tinha mexido nas coisas. E eu perguntei quem estava ali. De repente, bem na hora que eu fiz a pergunta, tudo dentro da casa começou a cair no chão. E outros objetos que eu nem sabia o que era foram jogados em nossa direção. Saímos correndo em direção às nossas bicicletas, sem nem pensar muito. Pegamos as bicicletas com tanto desespero que acabamos trocando de bicicletas, num desespero tão grande que acabei machucando meu calcanhar. Pedalamos o mais rápido que pudemos, mas eu ainda olhei para trás para ver o que tinha na casa. Nessa hora, eu vi uma sombra se aproximando da porta. Era a sombra de uma mulher alta e magra, com um vestido longo e branco. Ela segurava uma vela na mão e outro objeto que eu não consegui ver direito. Aquela mulher, com certeza, era a pessoa que tinha mexido nas coisas e mudado de lugar. No desespero, deixamos cair as lanternas e eu acabei deixando a minha mochila no chão. Como estava escuro e precisávamos voltar para casa, deixei tudo lá para voltar depois. No caminho ainda caímos várias vezes por causa da escuridão. Quando chegamos em casa, todos nós estávamos com as pernas minando sangue. Apesar de tudo aquilo, eu não quis deixar minhas coisas para trás e quis combinar com eles para voltarmos lá no outro dia, para buscarmos a minha mochila. É claro que nenhum deles quis voltar comigo, mas eu não ia perder minhas coisas. Ficamos um bom tempo tentando entender o que tinha acontecido, mas não tínhamos respostas para explicar aquilo. Todos acabamos tendo que acreditar que aquela casa era assombrada. Como no outro dia era dia de serviço, acabei deixando aquela ideia para o final de semana. Quando chegamos no domingo de novo, apenas um dos meus amigos decidiu voltar comigo para recuperar minha mochila. Quando chegamos no local, eu procurei por toda parte para encontrá-la, mas não havia nem sinal das minhas coisas. Fiquei indignado porque tinham coisas caras, como ferramentas e peças de bicicleta que eu guardava para o imprevisto, caso acontecesse. Sem entender aquilo, eu já estava quase desistindo de continuar procurando, quando meu amigo gritou do outro lado me chamando. Nessa hora meu coração só faltou sair pela garganta. Quando cheguei lá, ele apontou para dentro da casa e mostrou a mochila lá dentro. Ficamos olhando um para o outro e se perguntando como a mochila tinha ido parar lá dentro. Ele me perguntou se eu não tinha me enganado e deixado a mochila lá dentro na hora que saímos correndo. Eu respondi não e lembrava o que tinha feito. Eu ainda quis negociar com meu amigo dizendo que daria R$ 5 para ele pegar a mochila, mas ele não quis. Eu estava com muito medo de entrar ali. Como eu já estava bem no prejuízo e não queria desperdiçar a viagem, decidi entrar de uma vez na casa e pegar a minha mochila. Eu entrei correndo sem olhar para canto nenhum e peguei minhas coisas e voltei correndo. Não vi nada lá dentro e dei graças a Deus por isso. Depois disso, voltamos para casa e ficamos conversando sobre tudo que aconteceu ali. É claro que não tinha explicação porque a casa estava abandonada. Até hoje,
marcamos de voltar lá, mas sempre ficamos só nos planos. Talvez um dia a gente tenha coragem de voltar e filmar alguma coisa para enviar para vocês.